Então vamos lá. Eu sou o Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da lira chinesa, os Analectos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Rock, de Singapura. E esse estudo é feito toda quarta-feira, às 20 horas. Os vídeos vão ficar disponíveis no IGTV, aqui do Instagram, aqui da página, e depois está no canal do YouTube, também da lira chinesa. A gente agradece a presença de todo mundo que vai acompanhar e da presença de quem vai assistir depois e a presença da Carolina. Eu também agradeço pela presença do Carlos, a presença de todo mundo. E quero fazer o agradecimento ao professor Simson Rock, né, o nosso mestre Sim, que é lá de Singapura, com quem a gente desenvolveu esse projeto. Os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Quien Tan Lin. E os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, né, que sempre deram toda a força aí para esse nosso projeto. Então, obrigada. É isso. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira frase. Opa, a primeira não, essa aqui é a única. Só vai ter essa hoje. Vamos lá, então. Zhejiang diz: o sábio, quando se acha em perigo, está disposto a dar a sua vida. Ao encontrar um benefício, pondera se é ou não devido. Nas oferendas, tem pensamentos respeitosos. Durante o luto, pensa na dor. Isso é tudo. Bom, então agora eu vou ler a explicação do Mestre Sim e depois eu vou fazer o meu comentário sobre a frase, sobre a explicação dele. Bom, o que o Zishan, o Mestre Sim diz assim, que o que o Zishan disse não se refere a um sábio. Ali ele fala sobre sábio, né? Na verdade, na tradução não deveria se referir a um sábio, mas sim a uma pessoa que estuda os ensinamentos dos homens santos. Então ele vai explicar essa frase por partes. Na primeira parte da frase, aqui está dizendo que, ao ver as pessoas em perigo, ele usa a sua vida para salvar as pessoas. Isso, na verdade, é uma forma muito estreita de falar. O verdadeiro significado é o seguinte: uma pessoa que estuda os livros e ensinamentos dos homens santos, quando vê que a sociedade está em um momento de perigo, ela precisa usar a vida dela para salvar a sociedade, porque os homens santos nos ensinam a salvar o mundo. Segunda parte da frase. Uma pessoa que estuda os ensinamentos dos homens santos e já tem uma posição na sociedade, uma posição de ministro, por exemplo, ao se ver em uma situação na qual ela pode obter benefícios, ela terá que pensar: será que isso está de acordo com o princípio da verdade ou não? Terceira parte da frase. Quando uma pessoa que estuda o ensinamento dos homens santos faz referência a Deus, ela terá que observar se há ou não há respeito em seu coração. Porque naquela época, uma pessoa estudiosa precisava fazer alguns tipos de rituais a Deus. Quarta parte da frase. Uma pessoa que estuda os ensinamentos dos homens santos, ao ver as pessoas morrerem, ao ver que estão fazendo o funeral, ela também se sente triste, como se fosse alguém da família dela. Ela não se restringe simplesmente à aparência da cerimônia. Quinta parte da frase, né, última parte da frase. Essas pessoas estudiosas que conseguem realizar esses pontos
já estão concluindo a responsabilidade de estudar os ensinamentos dos homens santos. Entende? Isso significa que a posição original desse estudioso é uma posição de responsabilidade de uma pessoa que estuda os ensinamentos dos homens santos. Isso significa que, ao fazer essas coisas, essa pessoa já se esforçou em relação à sua força, em relação ao seu potencial. Isso já basta. Não precisa fazer uma coisa muito mais grandiosa do que isso, ok? Bom, a explicação do mestre Sim vai até aqui. Aí, agora eu vou fazer o meu comentário pessoal. Eu também separei a frase em partes, né? Sobre a primeira parte da frase, sobre dar a vida pela dar a sua vida pela sociedade. Os homens santos dedicaram a sua vida a orientar o povo. Essa atitude é natural quando somos capazes de compreender que tudo faz parte de nós e que nós fazemos parte do todo. Então, ao fazer, por exemplo, ao fazer o mal para alguém, também estaremos fazendo mal para nós mesmos. E ao fazer o bem para alguém, também estaremos fazendo o bem para nós mesmos. Ou seja, com esse nível de compreensão, o egoísmo naturalmente se transforma em altruísmo. Dedicar a sua vida à sociedade é equivalente a dedicar a sua vida a você mesmo, né? Com esse nível de compreensão. É como se você fosse apenas uma parte de um corpo. Por exemplo, imagine que você é um dedo da mão de um corpo. Se qualquer outra parte desse corpo se machucar, ou por algum motivo deixar de colaborar com o restante do corpo, o corpo inteiro sofre, né? Inclusive os dedos. Todos se sobrecarregam, todos precisam tomar mais cuidado para não piorar a situação. Isso acontece quando qualquer parte do corpo não está legal, está machucada ou por algum outro motivo não está podendo fazer a sua função. E, por outro lado, o corpo inteiro se sente bem quando o Carol, corpo inteiro... Oi? cortou aqui. Deu uma travada. Ah, aonde que eu parei? No corpo, você estava falando que o corpo todo se sente bem, ele foi, você ia partir Ah, para tá. outra parte. E por outro lado, o corpo inteiro se sente bem quando algo bom acontece. Por exemplo, se o corpo resolve usar um calçado mais confortável ou melhorar a sua alimentação. Não é só o pé ou o estômago que agradece. O corpo inteiro fica com uma melhor performance. Porém, nem sempre o corpo consegue manter a sua melhor performance. Da mesma forma, nem sempre a sociedade consegue manter a sua melhor performance. Assim, ao se sentir parte desse corpo chamado sociedade, e ao vê-la seguindo por caminhos insanos, as pessoas que têm um nível mais elevado de compreensão, dentre elas os estudiosos dos ensinamentos dos homens santos, vão naturalmente dedicar o seu tempo de vida para fazer algo por essa sociedade. Eles compreendem que não é apenas o nosso corpo físico que precisa de alimento e de atenção. A nossa alma também precisa. Quando nos dedicamos a fazer de coração algo em prol do bem de todos, nós estamos alimentando, exercitando e fortalecendo a nossa alma. Bom, agora sobre a segunda parte da frase. Ao ver um benefício, pondera se é devido ou não. A pessoa que tem essa atitude conhece a importância de estar alinhado com a sua própria consciência
e de agir conforme os seus valores éticos e morais. Isso traz uma força e, ao mesmo tempo, uma leveza, um equilíbrio, uma liberdade, uma paz consigo mesmo, pois essa pessoa conhece o bem-estar e as inúmeras vantagens de estar com a consciência leve, de poder olhar nos olhos das pessoas e não precisar esconder nada. Sobre isso, tem uma frase do Jorge Benjor que eu acho interessante. Ele diz assim: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Ao se propor a falar a verdade, nós abrimos mão de querer manipular os outros. Nós nos mostramos aos outros da forma como somos e damos à outra pessoa a liberdade de escolher entre nos aceitar ou nos rejeitar. Quando mentimos ou omitimos a verdade, por medo de sermos julgados ou rejeitados, nós manipulamos e restringimos a liberdade de escolha da outra pessoa. Já ao falar a verdade, nós temos a oportunidade de estabelecer relações mais verdadeiras, mais confiáveis e mais saudáveis. Mas para isso é preciso primeiramente ter coragem de olhar para si mesmo, para os seus próprios pontos fortes e fracos, e aceitar que você seja assim, para poder então, naturalmente superar a si mesmo. Sobre isso tem um trecho do livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que eu gosto bastante, que explica isso um pouco melhor. Eu vou ler um parágrafo desse livro para vocês. Um trecho de um parágrafo, né? Uma consequência dessa aceitação de si mesmo é que as relações se tornam reais. As relações reais têm o poder, perdão, as relações reais têm o caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Se eu posso aceitar o fato de estar irritado ou aborrecido com um cliente ou com um estudante, então sou capaz de me dispor muito melhor para aceitar as reações que minha atitude provoca. Torno-me, assim, capaz de aceitar a alteração da experiência e dos sentimentos que se manifestam, tanto nele como em mim. A tendência das relações reais é mais para se modificarem do que para se manterem estáticas. É um paradoxo. Quando me aceito como sou, estou me modificando. Não podemos mudar, não podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então, a partir do momento em que existe a aceitação, essa mudança parece operar-se quase que sem ser percebida. E agora eu vou fazer uma demonstração bem prática do quanto pode ser vantajoso ser capaz de ser sincero com as pessoas. Né? Digamos que você está numa entrevista de emprego, ou então você está buscando um relacionamento, e você acha que você não é bom o suficiente em determinado aspecto, mas mesmo assim, né, você quer fazer aquela entrevista, ou mesmo assim você quer tentar se relacionar com aquela pessoa. Então você tem 4 possibilidades, né? Se você toma a atitude de fazer alguma coisa, você tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade: falar a verdade e ser aprovado. Segunda possibilidade: falar a verdade e ser rejeitado. Terceira possibilidade: mentir e ser aprovado. Quarta possibilidade: mentir e ser rejeitado. Se você fala a verdade e é aprovado, ótimo. Se você fala a verdade e é rejeitado, tudo bem, seguimos aprendendo.
né? Se você mente e é aprovado, você vai precisar gastar uma boa energia para sustentar essa mentira. E se você mente e ainda assim é rejeitado, aí você se sente duplamente rejeitado, né? Tanto pelo outro quanto por você mesmo. Bom, então, voltando à frase do Zizhan. Pode-se dizer que quando estamos diante de um benefício e ponderamos se aquilo é ou não é devido, estamos cuidando de nós mesmos, do nosso valor pessoal, dos nossos valores de virtude, por exemplo, da nossa honestidade, do nosso senso de justiça. Esses valores formam o nosso caráter, e o nosso caráter é algo que não deve ser colocado à venda. Não convém trocar nossos preciosos valores de virtude por benefícios indevidos. Em relação às duas últimas partes da frase do Zizhan, né, sobre manter um pensamento de respeito diante das oferendas e um pensamento de dor diante do luto, essas duas situações, tanto os rituais religiosos de oferendas, né, só vou abrir um parênteses aqui, os chineses, eles, em relação a essas oferendas, eles costumam oferecer frutas no altar, né, como oferendas. Aliás, na China é muito comum você presentear as pessoas com frutas. Eles não costumam dar de presente chocolate, por exemplo. Eles dão frutas, porque a fruta é algo gostoso, saudável, e na China, fruta é relativamente caro. Então, só não dê pera, porque na China, né, em chinês, o nome pera é muito parecido com o nome separação, rompimento. Então, nunca dê de presente, assim, para um chinês uma pera. Mas as outras frutas pode dar. Né? Isso eu aprendi com a Cici. A Cici é a minha professora de chinês do Pula Muralha. Né? Aliás, eu tô achando bem bom esse curso de chinês. É um curso online. Então, para quem quiser aprender a falar chinês, fica a dica aí. Mas, bom, fecha parênteses. Vou retomar aqui. Em relação às duas últimas frases do Zizhan, sobre manter um pensamento de respeito diante das oferendas e um pensamento de dor diante do luto. Essas duas situações, tanto os rituais religiosos de oferendas, quanto a situação de morte de um ente querido, elas nos proporcionam uma maior proximidade com o plano espiritual. Então, um estudioso dos ensinamentos dos homens santos respeita e reconhece a importância desses momentos, a importância dessas situações que ampliam a nossa ligação, né? Que ampliam o nosso contato com o plano espiritual. Bom, essa foi meu comentário, a minha interpretação pessoal da frase. Eu fico por aqui, Carlos. Muito bem. Vamos lá então, gente. Comentário aqui. Eu vou destacar um pouquinho aqui, ó, a frase toda, mas não vou detalhar ela como geralmente, só duas partes que eu vou falar mais. E depois a gente vê um pouquinho do contexto da frase e tudo mais. Vamos lá. Muito bem. Então a gente tem aí, ó, começo da frase aí. Esse daqui, ó, é esse daqui que está sendo traduzido aí por sábio. Deixa eu riscar melhor aqui. Tudo bem. Ela sabe, é o shi, que está sendo traduzido aí por sábio. E esse shi aí, ele, assim, vamos dizer assim, que ele é um dos pontos principais da frase, vamos dizer assim, que eu quero comentar um pouquinho mais. Aqui no segundo momento aqui da frase, a gente tem aqui, ó, que a gente já comentou no estudo anterior, que é o i.
Então o I aí, ó, está sendo traduzido aí, ele pondera, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que o mais próximo aí deve ser aí pondera. Então esse I aí é o que a gente mexeu um pouquinho no estudo anterior, né? Que geralmente é traduzido por justiça, retidão, essas coisas. Então esses dois aí, talvez eles sejam assim os mais assim que a gente precisa prestar mais atenção numa frase dessa, assim, né? Então, o resto da frase eu não vou comentar tanto, não. Eu vou ficar mais nesses dois aqui, no Xi e no I, ou no sábio e no pondera, aí, vamos dizer assim. Esses dois aí que quero comentar, vamos dizer assim. Então, o I, a justiça, aí, né, o pessoal geralmente traduz por justiça, por justeza, por retidão. Eu tenho que marcar tudo aqui, porque senão a gente esquece. Então, só que tem um seguinte aí, se a gente voltar lá nas inscrições oraculares, né, os ossos de tartaruga, omoplata de bovino, né, o que está escrito lá são, vamos dizer assim, é a forma mais antiga da escrita chinesa. Então, nessa forma mais antiga, lá o I, que é traduzido por justiça, etc., tal, ele tem a ver com arma, com uma arma. Pegar o mais antigo lá com uma arma. Depois é que ele vai sendo associado, escrito, com duas formas. A forma da ovelha e a forma do eu, ou aquele euzinho lá, que é o eu segurando uma arma, né? Uma alabarda, né? Aquela arma que tem um facão de um lado e uma lança do outro. É isso daí, a ovelha e eu, aquele euzinho lá. Aquele eu individual, vamos dizer assim, né? Então, o item tem a ver com isso daí. Então, aí ele é... A ovelha aí tem a ver aí com o que a gente chama por aqui de sacrifício. Sacrifício é um conceito, né, que a gente deveria discutir bastante sobre isso daí. E outro é a honra, que também é complicado também. Então, sacrifício e honra. Então, assim, no geral, desses dois significados que o I teria aí, né, da ovelha e do eu, sacrifício e que é mesmo da honra. O que a gente traduz geralmente aí por digno? Alguém que é digno, né? Adequado. Alguém não, né? A palavra, né? Que é digno, que é adequado, que é apropriado, que a gente já falou anteriormente. Ou seja, justiça, né? E tem esse significado também de sentido, né? De um sentido, sentido. E tem esse significado também de significado. Pode traduzir por significado ou por sentido, vamos dizer assim. Então, daí que o pessoal geralmente traduz por justiça, justeza, ou retidão, ou também tem traduções por senso do justo, ou senso do dever, alguma coisa assim, relacionado sempre ao dever da pessoa, alguma coisa assim. Então, a gente, né, vamos dizer assim, trabalhou com uma definição no estudo passado aí como aquilo que é adequado ao contexto. Muito bem, então esse I aí é o que está nessa frase aí e talvez seja o centro da frase, é o que está dando toda a base para tudo que está na frase. Tudo que está na frase ali tem por base o I. Outra coisa aí que, né, o mestre Sim chamou atenção aí, que o Shi ali não é, a tradução mais adequada não seria sábio. Concordo plenamente. Por quê? Ele usou a palavra estudioso. É por aí o negócio. Concordo. Por quê? Porque o Xi aí, ele tem a ver. Eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui no gráfico, no nosso gráfico aqui. Então a gente vai partir aqui do nosso gráfico. Aqui no X, vocês podem ver aqui, né? Deixa eu tentar aqui. Bom, acho que dá para enxergar, né? Então a gente está vendo o Xi aí. Então o Xi, o que ele tem ali nele? Ele tem o número 1, que é esse aqui que está embaixo, número 1, I. E ele tem o que está em cima aqui, ó, essa parte de cima, é o número 10. Então é o número 1 e o número 10. Então tem a ver com, assim, uma pessoa que conhece
tudo de 1 a 10. Essa é uma interpretação sobre essa palavra aí. Então, assim, com a forma da Terra. A gente pode ver que tem, né, quem estuda chinês sabe que isso aqui é parecido com a Terra. A diferença da Terra é que o I aqui embaixo, ele é maior, né? Ele estica mais assim do que o de cima. Né, o tracinho de cima, que o I de cima, aqui, vamos dizer assim, ele é menor, mas aqui ele está maior. Mesmo assim, ele tem um formato de terra. Então, uma interpretação que a gente faz aqui, e os dicionários especializados, né, etimológicos de chinês, o que eles indicam aí? Então, é de vamos dizer assim, tem a ver com a terra, tem a ver com proteção da terra, né, a terra protegida. Então, essa terra ela é protegida por quem? Protegida por um soldado. Então, tem o sentido de soldado, Xi. Então, ele vai ter outro significado também, que é o de estudioso. Então, tem o significado de soldado e estudioso. Então, uma terra que é protegida pelo soldado, pelo estudioso. Ela é defendida por eles. Então, daí é que o pessoal traduz aí por um oficial, né? Um oficial do governo, um oficial de justiça, tudo mais. Ou também as velhas traduções, né? As traduções aí de cavalheiro, né? Um cavalheiro. Né? E tem outros significados também de não comissionado, uma pessoa que não é comissionada, ou simplesmente de pessoa. Pode ser traduzido por pessoa também. Então, esses dois aí, eles são o que eu achei que seria, vamos dizer assim, interessante para a gente aí discutir nessa frase aí. Então, daí, o que eu teria mais para dizer aí? Que o I, então a gente vê aí que o I ele é super complicado de traduzir e de entender ele, porque ele está sempre assim, ele precisa ser entendido na dependência das outras ideias. Então, por exemplo, essa frase aí, ela necessita de um leitor que leia o resto da narrativa, as outras frases. Então, tipo, tem várias coisas que não estão sendo ditas ali, entende? Então você vai procurar isso nas outras frases, e as outras frases têm coisas que não estão sendo ditas nas outras frases, e assim vai. E assim você vai ligando, aí que você vai fazendo, vamos dizer assim, a articulação das ideias do que está sendo proposto ali no Analetos e tudo mais. Então o I, como a gente já mexeu no estudo passado, então a gente continua aqui com a definição aqui de aquilo que é adequado ao contexto. Então, o I tem a ver com aquilo que é adequado ao contexto. Muito bem. Então, esse Xi... Oi. É que o Marcelo fez um comentário. O estudioso é quem tem os pés na terra, se firma no que há de mais firme. Então, isso daí, o jeito que você está fazendo a pergunta, é uma pergunta que, se eu falar assim, é aquela pessoa que está firmada na terra. Aí vai vir depois do Confúcio, vai vir o pessoal lá vai vir o Zhuangzi, por exemplo, e vai metralhar exatamente essa definição aí. Assim, como assim? Você está firme? Como assim? Mas firmeza na onde? Tipo, a terra aí, ela é fixa? Tipo, a terra se transforma também, a terra muda também. Aí foi para o espaço sua base. Então, por isso que é interessante a gente ler o Analetos em relação aos outros textos, outras críticas. Então, o Zhuangzi, por exemplo, é uma crítica assim, bem difícil de rebater. Quando ele critica o Confúcio, é muito difícil você rebater o Zhuangzi. Então, a gente pensa que a gente precisaria prestar atenção nisso daí. Então, o estudioso é o que defende a Terra. Então, ele não tem, assim, necessariamente base na Terra, firmeza na Terra. Assim, porque a Terra aí não pode ser entendida como alguma coisa fixa, isolada, entende? Das outras coisas. Então a Terra ela é interconectada. Aí já faz mais sentido de falar, de trabalhar com essa ideia de base, de firmeza na Terra. Só que daí é outro conceito de Terra, né? É a Terra em relação ao céu e ao humano. Aí sim aí sim a gente começaria a avançar no debate sobre qual seria a base do estudioso. Então, ele tem base na onde? Então,
É isso que eu tenho para falar por enquanto. O que você acha, Marcelo? Você concorda? Deixo aí devolvo a pergunta, vamos dizer assim. Então, outra coisa que eu queria destacar, então, é o Xi. Então, o Xi aí é uma, vamos dizer assim, em termos do contexto histórico dos Analectos. Então, você tem o Xi, ele é, vamos dizer assim, considerado assim a categoria social que está ali entre, vamos dizer assim, os chamados, vamos chamar aqui de os nobres, os guerreiros e tudo mais, e lá embaixo os artesãos, o homem comum, essas pessoas assim, né? Geralmente a gente usa o pessoal usa essas terminologias. Aí o Xi, ele está entre esse pessoal aí. Nessa época do Confúcio. Antes ele já é vamos dizer assim, associado mais aos soldados, mais vamos dizer assim, aquela educação militar que vinha antes do Confúcio, que estava mudando, né? Estava, vamos dizer assim, se tornando assim aquela educação, aquele pessoal mais assim, não tanto do militar, né? Não só naquilo lá, né? O negócio está sendo ampliado, vamos dizer assim. Não diria que está excluindo a educação militar, assim, eles estão ampliando o negócio, chegando a todas as várias classes sociais, vamos dizer assim, né? Vamos ser um pouco anacrônicos aqui. Então, o Xi ele tem a ver com isso daí. Então, quando o Zhejiang fala do Xi aí, ele está falando assim, ele está conversando com toda a classe dele, que não são só vamos dizer assim, o pessoal que estuda o tal do mestre Kun. Ou seja, não são só os confucionistas. Ele está falando dos outros também. Ele está, vamos dizer assim, dialogando com todos os outros aí, com os taoístas, com os moístas, com os lógicos, Então, Xi, nesse sentido, Xi aí vamos dizer assim, é um termo que cobre todo esse pessoal aí, todo o pessoal que vivia do seu conhecimento naquela época, vamos dizer assim, né? É uma definição mais ou menos corrente, assim, que a gente entende até hoje. A gente pode conversar mais sobre isso daí, dialogar mais sobre isso daí, porque também, enfim, né, tem outras coisas envolvidas aí também. Então, o que eu queria dizer é mais ou menos isso, tipo, situar o I, vamos dizer assim, a amplitude do I, como é difícil de ser abordado, de ser entendido, e a relação do contexto mais geral da frase a partir do Xi, da categoria social que envolve todo esse pessoal que está dialogando aí, vamos dizer assim, né? O texto, a frase aí tá endereçada para esse pessoal aí. Então faz sentido falar do luto, falar do sacrifício, como é que faz, como é que não faz. Então, daí, tudo pensa. Então a base dele está falando assim, ó, tudo isso daí tem que ser pensado, o I não pode ficar de fora, sabe? Tipo, única base não, mas o I é interessante estar dentro, vamos dizer assim. Então é mais ou menos por aí que eu diria, assim, vamos dizer assim, né? Não sei se eu me fiz entender ou se eu compliquei mais a coisa aí. Por O enquanto, por Marcelo, aqui. o Marcelo fez uma consideração sobre aquilo que vocês estavam conversando antes. Há impermanência, inclusive na Terra. E depois ele falou: agradeço a resposta, me faz pensar. E eu agradeço a pergunta, Marcelo, porque você me obrigou a sair do conforto aqui, vamos dizer assim. Você me obrigou a trabalhar aqui, vamos dizer assim. Então, legal, sensacional aí. E a gente segue aí, então, pessoal. Vocês concordando ou discordando, porque a gente está aqui para, pelo menos da minha parte, que eu estou aqui para incendiar, vamos dizer assim. Então, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, Carol. O que você acha? Se ninguém tiver mais nenhum comentário, aí a gente encerra. Acho que Muito bem. estão todos tranquilos. Ok. Boa noite, pessoal. Obrigada pela audiência e até quarta que vem. Valeu, gente. Obrigado Boa noite, também. Obrigado, Carlos. Carol. Valeu, gente. Até semana que vem também.